jornalismo, crítica e diversidade. Programa Fora da Curva. A gente fala o que a maioria cala. Bom dia, ouvinte da Rádio Universitária. Eu sou Maria Eduarda Rocha, jornalista e professora de Sociologia da UFPE. São 11h30 e está começando agora mais uma edição do Fora da Curva. Nosso programa pode ser acompanhado ao vivo pelo Facebook, nas páginas 99 Universitária, Marco Zero Conteúdo e, claro, na nossa página Programa Fora da Curva. Hoje nós vamos tratar do CAIS José Estelita. Mas antes, nós vamos falar direto de Brasília com Vasconcelo Quadros, jornalista de política que acompanha o Congresso. Bom dia, Vasconcelo. Bom dia. Seja muito bem-vindo ao Fora da Curva. Ok. A gente gostaria que você fizesse para a gente um relato de como está a situação aí em Brasília desde ontem. Ok. Não, é o seguinte, eu por acaso estava ontem no Senado, exatamente ali na aula de imprensa, quando chegou a notícia bombástica, né? Logo em seguida teve, junto com a tormenta que veio de Brasília, o clima mesmo, né, a chuva forte, etc, veio essa notícia bombástica, e a partir de então teve buzinaço, teve manifestação, fora Temer, etc, e hoje de manhã é um clima, digamos assim, de perplexidade, né, e de uma grande interrogação sobre para que lado vai essa coisa. Talvez o que defina melhor seja o silêncio do poder, né? No Senado tem meia dúzia de gato pingado lá fazendo pronunciamento, pedindo a renúncia, a saída do Temer. O Supremo Tribunal Federal, que é para onde esse assunto deve se dirigir hoje, também está em silêncio, né? E o presidente Michel Temer está também fechado lá no Palácio do Planalto, aguardando os acontecimentos. Então, o clima geral aqui é um clima de muita interrogação sobre o que veio pela frente, porque não é difícil de se prever que vai ter reação. Eu acho que vai ter massa na rua, vai ter problema. Então, a gente já tem notícia que os órgãos de segurança, por exemplo, estão meio de prontidão, etc., para evitar que o clima se agrave, né? Essa é uma perspectiva que não se pode descartar, né? Mas, no geral, é um silêncio do poder em relação à notícia bombástica, né? Acho que criou, agora sim, é a evolução dos acontecimentos, né? Alguma coisa que, obviamente, para quem acompanha já era previsível, né? Eu vi agora há pouco o pronunciamento de senadores do PP que participaram do golpe e que parece que não se deram conta do que iria acontecer, né? Então a gente sabe que o que está acontecendo agora é simplesmente reflexo do golpe do ano passado, né? E isso está gerando esse clima que eu acho que de Brasília a tendência é que se espraie pelo país, né? O clima de perplexidade, de frustração, para quem achou que ao trocar a Dilma, etc., a coisa engrenaria num caminho, digamos assim, democrático. Não. Acho que agora a ficha, digamos assim, está caindo para quem se iludiu, né, de que essa troca seria 6 por meia dúzia. Foi muito pior que isso, né? Então, acho que Brasília hoje é, digamos assim, o termômetro do que vem pela frente, né? E você falou que já era previsível. Quais os sinais que a gente pode retroativamente perceber como tendo sinalizado exatamente essa tendência? Não, eu acho que quando houve a substituição da Dilma, era só olhar o presidente Temer, um presidente ilegítimo, e o seu entorno, né? Ele se cercou de um pessoal profissional no roubo, né? Que é o PMDB, e obviamente ia dar nisso daí. Depois a sucessão de acontecimentos, com aquela delação do Sérgio Machado lá, a Transpetro, etc. Isso só veio confirmando aquilo que quem conhece um pouquinho a política e conhece o PMDB já imaginava. E acho mais ainda, pelo pouco que conheço do assunto, eu acho que agora nós chegamos ao momento de apertar o furúnculo mesmo, né? Porque o que vem pela frente aí, por exemplo, essa história do Aécio, prisão da irmã dele, etc., eu acho que é a ponta do iceberg. O que vem pela frente aí é talvez a grande oportunidade do povo brasileiro de cair a ficha, né, de realmente se dar conta de que é necessário derrubar esse modelo econômico, esse modelo político, né? É evidente que aí não há outro caminho, né? Você não acha plausível a suspeita de que Temer está sendo afastado do poder
como deverá acontecer proximamente, porque não estava dando conta de tocar as reformas como se esperaria? A situação do Temer assim, é um paradoxo, né? Quer dizer, é um presidente ilegítimo, golpista, conspirador e corrupto. E aí, como é que uma figura dessa vai tocar umas reformas tão profundas que não passaram por urna, não foi discutida, etc. Então, ele é uma contradição enorme da política brasileira. Quer dizer, o que estava acontecendo, o que estava se tentando fazer em termos de reforma, é só um governo realmente legítimo, né, com poder, para fazer as mudanças que são necessárias fazer, que obviamente não são a reforma da Previdência que ele estava propondo, não é a reforma trabalhista que ele estava fazendo. Ele não tem a menor legitimidade para fazer o que estava tentando fazer. Agora, por outro lado, olhando pelo lado da moralidade, era uma coisa tão evidente que esse pessoal que chegou ao poder ia fazer o que está fazendo. O tempo que eles teriam até 2018 para passar a mão no dinheiro público é o que a gente está vendo aí, entendeu? Quer dizer, é a história, como diria Gabriel Garcia Marques, a crônica de uma morte anunciada, a morte da política, né? Porque esses caras aí não estão fazendo nada daquilo que a gente já sabia. O que, por exemplo, essa gente que está no poder hoje, que respalda esse governo, deveria ter tido a honestidade de ter evitado o que aconteceu, porque tudo que a gente está vendo é reflexo do golpe, né? Derrubar a Dilma para não sei o que. Não, a gente sabia que viria coisa muito pior. E agora os acontecimentos vão mostrar isso, entendeu? Acho que esse clima aí de perplexidade, de frustração de quem se iludiu que alguma coisa mudaria, isso aí vai se acentuar. E aí acho assim, que há um certo risco concreto de que isso possa descambar para uma situação de conflito, né? Vasconcelos, muito obrigada pela sua participação, foi preciosa aqui, a gente está repercutindo esses últimos acontecimentos e você deu uma enorme colaboração ao Fora da Curva. Obrigado. Então, ainda nessa edição, a gente vai conversar com o professor de Direito da UFPE, Alexandre da Maia, sobre as graves denúncias envolvendo Michel Temer e os desdobramentos jurídicos da crise política que se instalou no país. Mas é importante a gente falar do Estelita, e é igualmente urgente, porque tem tudo a ver com essa relação promíscua entre empresas e governos. E também porque no próximo domingo, 21 de maio, acontece mais uma vez um conjunto de atividades no Estelita para celebrar os 5 anos da mobilização que conseguiu barrar até agora o projeto Novo Recife. O projeto pretendia construir 12 torres de até 40 andares e um terreno de 100 hectares que pertencia à Rede Ferroviária Federal. O terreno foi vendido para um grupo de empreiteiras em um leilão considerado fraudulento pela Polícia Federal. Para várias entidades e coletivos da sociedade civil, o processo que destinou a área para uso privado tem 2 problemas já na origem. Não teve qualquer participação popular e leva em conta somente o interesse da indústria da construção civil e do mercado imobiliário. Para garantir um uso público e uma destinação coletiva para o Cais José Estelita, muita gente se envolveu na defesa do terreno e conseguiu impedir até agora a construção do projeto Novo Recife. Mas depois de 5 anos de disputa e em meio à atual conjuntura política do país, cabe a pergunta: qual o futuro do Cais José Estelita? Para discutir isso aqui com a gente está o jornalista e artista Chico Ludemir, que desenvolve uma pesquisa no programa de pós-graduação em Sociologia da UFPE sobre o movimento Ocupa Estelita. Chico também está participando da organização do Ocupe neste próximo domingo. Bom dia, Chico. Bom dia, Eduarda. Bom dia, ouvinte. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. A gente é que agradece. Também conversa com a gente a advogada Tereza Lara Campos, que integra a equipe do Centro Popular de Direitos Humanos, o CPDH. Bom dia, Lara. Bom dia. Tereza. Bom dia. Bom dia, ouvintes. Então, e comigo nas entrevistas Lula Pinto, jornalista da Marco Zero, conteúdo e professor da Universidade Católica de Pernambuco. Bom dia, Lula. Bom dia, gente. Então, Tereza, atualmente, o que impede a construção do projeto Novo Recife é um embargo expedido pela seção pernambucana do IPHAN e, além disso, uma série de processos coloca a obra sob júdice, ou seja, em espera. As ações judiciais mais importantes, por enquanto, foram protocoladas pelo Centro Popular de Direitos Humanos, o CPDH, e pelo Ministério Público Federal. Em que essas ações se baseiam? Bom, essas ações se baseiam nas inúmeras ilegalidades do projeto, que desde a entrega do terreno à iniciativa privada, ela já é cheia de vícios. Desde o leilão, que é ilegal, até o último ato que foi a aprovação de uma lei, que é do plano urbanístico, ela também é cheia
de vícios de constitucionalidade. Então, tem falta de estudo de impacto ambiental, falta de estudo de impacto de vizinhança. No CDU, foi aprovada sem o quórum legal, aprovação do projeto sem o quórum legal. E, enfim, essas inúmeras ilegalidades, elas baseiam essas ações que tanto o Ministério Público deu entrada, quanto o CPDH deu entrada. E a chance do direito coletivo prevalecer sobre o interesse privado, nesse caso? Há chances. Assim, o Ministério Público já conseguiu uma sentença favorável anulando o leilão. Essa sentença, agora, por hora, ela está com efeito suspensivo, porque o Novo Recife entrou com uma medida cautelar, mas o TRF ainda vai analisar, vai ter o julgamento das apelações e pode ser que ela ratifique o entendimento dessa sentença. Por isso é necessário que a gente continue fazendo pressão popular, tanto para essa ação e quanto as ações que estão no âmbito estadual, que são as que a gente, do CPDH e aqui o Ministério Público também estadual, que estão acompanhando. Um pouquinho antes da gente conversar aqui, antes do programa começar, a gente estava conversando que a situação ainda é precária, né? O que paralisou as obras, as ações do consórcio Novo Recife no terreno, do ponto de vista legal, são essas ações que estão em andamento e o documento do IPHAN, né, o embargo do IPHAN, que impede qualquer tipo de ação lá. Mas é uma situação ainda precária, é muito frágil, e daí a necessidade da continuidade das ações, da reivindicação, da luta, da denúncia da relação promíscua entre os governos municipais e o capital imobiliário. Eu queria, Chico, que você comentasse um pouco essa necessidade da continuidade, da reivindicação do terreno, da discussão popular do terreno, de toda essa discussão e ocupação que está em andamento. A gente percebe, assim, olhando para os movimentos de ocupação, que eles se tornaram, talvez, a ferramenta principal de reivindicação dos nossos direitos. Assim, quando a gente reconhece esse alinhamento do qual você já falou entre as empresas, os políticos e ainda com algumas tendências de adesão pelo judiciário, pelo legislativo, e tudo isso ainda somado com o silêncio constante da imprensa, a gente fica com poucas armas que não a própria rua. Então eu acho que não só aqui no Estelita, como nos movimentos de ocupação ao redor do mundo, muito comuns no Brasil, desde 2013, com as jornadas de junho, a gente percebeu, quer dizer, claro que as ruas sempre foram ocupadas, mas nessa forma de ocupação com o próprio corpo nos espaços, a gente entende que esse é um lugar não somente de reivindicação, como um espaço de presença e discussão do que a gente tem que fazer e deve fazer para modificar para melhor a nossa sociedade. A gente viu, né, Chico, o quanto a potência dos ocupões, né? Quando havia uma ocupação no terreno e que a gente realizava um conjunto de atividades culturais no terreno, e que pessoas da cidade vinham, muitas com criança, e que olhavam aquele terreno e viam a potencialidade daquele terreno para melhorar a qualidade de vida na cidade do Recife, tanto do ponto de vista ambiental, mas principalmente do ponto de vista de lazer, de cultura, inclusive também colaborando na questão da moradia popular, que é importante que se diga que também havia a proposta de destinar uma parte do Estelita para moradia popular. A gente vê a potência dessa experiência no lugar, né, dessa recuperação da cidade, né, da presença dos indivíduos na cidade. A gente costuma dizer, foi muito comum essa frase, que o Estelita é mais do que o Estelita, porque ele não é somente a luta contra o Projeto Novo Recife, mas o próprio Projeto Novo Recife, ele revela todo um contexto espúrio da nossa atualidade. Então, através do Estelita, a gente consegue debater diversos outros temas, dentre eles essa promiscuidade das relações entre o capital e a política, mas a gente também consegue, no próprio projeto, ver
como a verticalização desenfreada ela é nociva para a sociedade, para a cidade, né? Tudo isso dentro desse direito à cidade. Então, impactos ambientais fortíssimos de ilha de calor, de poluição, um número enorme de carros, só de vagas de estacionamento são 5 mil novas vagas de estacionamento. Então, imagine isso dentro de um trânsito caótico. Mas, assim, além disso, a possibilidade de ter um espaço de encontro, um espaço público, esse espaço que, diga-se de passagem, já vem acontecendo pelas convocações do movimento, ele é, talvez, a principal demanda. Um espaço de discussão da cidade, um espaço onde a gente pode sonhar, debater, construir coletivamente, se encontrar. Então, eu acho que tem essa dupla forma de olhar, que é o projeto Novo Recife, com todas as suas irregularidades concretas, com todo o seu impacto concreto, mas tem também a possibilidade de a gente entender que esse espaço ele é fértil, ele é necessário para a cidade. E por isso que esse encontro e que esse momento, especialmente o momento da ocupação, aquele mês da ocupação, trouxe para dentro do cais, agregou para dentro do cais, para os muros e para fora deles, a possibilidade de discutir a cidade que a gente deseja. E as pessoas vêm com suas pautas. Então, dentro do cais também couberam as pautas identitárias, as lutas feministas, as lutas raciais, as lutas LGBTs, porque as pessoas, quando vão para esses lugares, elas trazem o seu corpo e suas demandas junto consigo. É muito interessante observar como muitas dessas pautas elas estavam muito localizadas em grupos coletivos, agremiações que estavam discutindo isoladamente, e o Estelita funcionou muito como um gatilho centralizador, né, dessas potências todas, por conta da presença do espaço, da experiência de estar lá no espaço e por conta da agregação que a ameaça a esses prejuízos à cidade o projeto trazia, né? O projeto Novo Recife trazia. Eu acho que o Estelita acabou se configurando como um ponto e um marco de resistência, onde as lutas confluíam para lá. E eu acho que nesse momento político que a gente vive, o domingo vai ser um dia em que as lutas vão convergir para lá outra vez. Sei que hoje tem um grande ato e acho que todo mundo tem que estar presente às 4 horas da tarde, mas domingo também é a hora de perguntar quais são essas lutas que ainda cabem no cais, e certamente esse momento político, histórico que a gente vive tem que ser debatido, deve ser debatido também a partir dessa chave do caso da Estelita. Não é por acaso que, dentro dessa grave crise política que se instalou no Brasil desde pelo menos 2013, a luta pela cidade tem sido um ponto tão importante, não é? Porque na cidade, nos problemas da cidade, ou na potencialidade da cidade, que a gente vê se instalar um certo modelo de sociedade. Então, um modelo de cidade é também um modelo de sociedade. Pode ser uma cidade de muros, ou pode ser uma cidade de pontes, né? E o Estelita é a proposta de construção de uma cidade de pontes. Uhum. Para trazer entrevistas com uma visão crítica sobre o que está acontecendo na cidade, no estado e no país, o Fora da Curva está no ar de segunda a sexta, aqui na Rádio Universitária, a nossa rádio pública. Fora da Curva. Jornalismo, crítica e diversidade. Para a professora de Planejamento Urbano e Regional da UFPE, Daniele Rocha, o leilão do Cais José Estelita e a aprovação de projetos como o Novo Recife revelam uma concepção de cidade pautada apenas pelos interesses privados e de mercado. O maior problema desta lógica de planejamento é que ela gera exclusão e segregação urbana. Os moradores e trabalhadores que viviam no cotidiano do Cais José Estelita e de seus arredores tenderão a serem substituídos por outro grupo social. É o que se conceitua como processo de gentrificação. Os antigos moradores e trabalhadores são expulsos ou diretamente pela substituição dos usos ou indiretamente pela valorização que o lugar assume, impossibilitando a permanência desses grupos sociais menos abastados. A resistência ativa da população, expressa pelo movimento Ocupa Estelita, situa-se, portanto, na fronteira do embate entre o planejamento estratégico adotado pelo Estado desde a década de 1990 e as reivindicações dos sujeitos sociais pelo direito à cidade, por uma cidade mais justa, solidária e sustentável. Uma coisa que sempre me pareceu, e que eu acho que acabou de um tempo para cá ficando bem evidente, é que o episódio
das lutas acionadas pelo Caio José Estelita e o próprio movimento sempre conseguiram colocar em pauta a relação promíscua entre a prefeitura e o capital imobiliário, né? Eu tenho a impressão que essa discussão entrou na agenda de forma maciça na cidade. Eu me lembro de gente discutindo em bairros, em bares, em praça, ponto de ônibus, como essa coisa era evidente, como essa coisa é evidente, como ela está presente. Aí eu queria saber de vocês qual é a impressão que vocês têm disso, de ser uma vitória de ter colocado isso em pauta e também das evidências que a gente pode identificar dessa relação promíscua entre o capital da construção civil e os políticos. Então eu acho que essa pauta, essa pergunta, ela se relaciona com a pauta nacional, né? Eu não acho que é uma prática somente daqui do Recife, mas obviamente a gente já vinha atentando para ela através dessa metáfora, dessa grande metáfora que é o Caio José Estelita. Talvez o grande ponto que a gente tem, o ponto-chave para entender isso, seja o financiamento das campanhas por essas empresas. Então é um toma lá da cá, que inclusive nesse momento, penso eu, está cada vez mais evidente. Quer dizer, pensou não, está cada vez mais evidente, mas no momento do Estelita a gente já conseguia inferir que existia uma relação que dava concessões, que dava privilégios a essas empresas por causa dessa troca de favores, toda baseada no dinheiro do financiamento das campanhas. É importante a gente lembrar que uma mediação fundamental nesse acordo entre capital privado e governo é a atuação da mídia corporativa, né? Aqui em Pernambuco, o que aconteceu em relação ao Caio José Estelita, já tem pesquisa mostrando isso, é um grande silenciamento sobre o movimento Ocupa Estelita, sobre o próprio tema do Estelita, um grande silenciamento que foi quebrado quando empresas de mídia internacionais vieram para cobrir a Copa do Mundo, a Copa das Confederações já e depois a Copa do Mundo. E a gente tinha uma piada no âmbito do Estelita, é que o Estelita tinha dado na Al Jazeera, naquela TV, né, do mundo árabe, e não tinha saído no JC. Saiu em vários jornais europeus, e é uma coisa que é uma marca interessante de um movimento que tinha uma própria cobertura, né? Tinha a própria produção de mídia muito competente que fazia na época. Sim, eu acho que o Estelita é um marco nesse sentido, também da gente ver a necessidade de quebrar esse bloqueio, né? Que é um pouco o projeto da gente aqui no Fora da Curva. E chegou a um ponto em que eles não podiam deixar de pautar, e aí eles começaram a pautar negativamente, tentando estigmatizar as pessoas que insistiam em lutar pelo direito à cidade, né? Como é que vocês sentiram isso, Chico? A gente, obviamente, se deu conta, né? A gente tem uma discussão também sobre a necessidade da democratização da mídia, mas a nossa relação também era de uma certa tentativa de autonomia diante dessa imprensa. Então, os grupos na internet, as redes sociais, elas foram muito importantes para esse processo, que furava e ao furar essa barreira da mídia, ao mesmo tempo já escancarava como ela estava silenciando a propósito, porque a gente entende que a mídia, essa mídia que a gente está falando corporativa, também é empresa, também é uma empresa e, portanto, está vinculada e está aliada às outras empresas, essas aí de construção. Mas acho que um ponto interessante para a gente falar, além dessa repercussão ou dessa divulgação do Estelita de fora para dentro, né, de um mundo mais distante do Recife até chegar aqui ao Recife, eu acho que também tem que é importante a gente perceber a importância da arte como essa possibilidade de furar esse bloqueio. Então, algumas notícias, elas vazavam, elas se colocavam como imperativas a partir dessa criação artística. Os grandes ocupões, assim, que juntavam várias pessoas ao redor do cais, tinham como aliados artistas de nome. Então, Ciba, Karina Bu, depois veio o Criolo, que é impossível você silenciar diante também desse fenômeno que é a arte. Então, o engajamento de outros artistas na produção audiovisual. Eu me lembro muito bem de uma matéria de 2014, que é Quando a Arte Reflete Ativismo, que foi talvez a matéria maior que a gente conseguiu sobre o Estelita no Jornal do Comércio, que foi a capa do Caderno C. Então, a gente conseguiu penetrar a pauta do ativismo político e das pautas do Estelita como um todo, através dessa relação entre arte e política, que é um tema que, para mim, é muito caro e que eu acho que vai vir à tona outra vez no domingo com várias ações performáticas, com shows, com intervenções que vão ser feitas lá no CAIS, que inclusive demarcam de uma forma
na memória, né? São produtos que entram para a memória, são produtos que são construídos, os vídeos, as instalações estão lá, e eles também são uma forma de tatuar no próprio cais a nossa presença. A gente deixa ali também as nossas marcas. Eu acho muito bonita essa relação. Pois é, então a gente está discutindo, no fundo, um modelo de relação, um modelo político, né? E o quanto esse modelo político sufoca a própria experiência de liberdade na cidade. Não é por acaso que tantas lutas convergiram para o Estelita, são lutas de setores que se veem muito ameaçados nesse modelo de cidade, né? São mulheres, são gays, são lésbicas, são transgêneros, são negros, são pobres, né? Essas pessoas se sentem... Quando a cidade deixa de ser um espaço de civilidade para ser um espaço de violência, e também a cidade de muros é uma forma de violência, são essas pessoas que sentem na pele em primeiro lugar, não é? Eu queria que vocês comentassem um pouquinho a programação no próximo domingo, o que é que vai ter mesmo lá, o que é que pode ser falado já, o que ainda não é surpresa, que pode ser conhecido. E também, Tereza, eu queria que você falasse um pouquinho da impressão que você tem do ponto de vista jurídico, do que é que o Estelita traz assim de marco para esse setor, para o teu campo. Assim. Me parece ser uma experiência jurídica também, né? Sim, sem dúvida. Para mim, principalmente, porque não atuava nessa área. E aí, foi através do Ocupa Estelita que eu entrei para os direitos humanos e tal. Então, para mim, pessoalmente, é um marco muito grande. Mas eu acredito que se a gente conseguir vencer todas essas barreiras jurídicas, acho que vai ser um marco no país, sem dúvida. Eu acho que não conheço nenhuma outra ação que tenha essas mesmas reivindicações e que tenha conseguido. Então, e barrado um projeto tão grande como esse, exatamente, né? E com o apoio da mídia, com o apoio de tanta gente, né? Exato. Inclusive dentro do próprio judiciário, né? No fundo, quando a gente está discutindo o Estelita, a gente está discutindo o Brasil, né? Não está mais discutindo nem só a cidade, o modelo de cidade, mas é o Brasil, é o modelo de política, é o modelo de relação entre capital privado e governo que a gente quer, a importância da sociedade civil, que é renovada num contexto em que os mecanismos de participação estão obstruídos. Então, isso nos conduz diretamente à questão da crise política que a gente está vivendo nesse momento, que foi agravada depois da revelação de ontem, de que há uma gravação em que Michel Temer autoriza a compra do silêncio de Eduardo Cunha dentro do âmbito da Operação Lava Jato. Eu queria agradecer muitíssimo a vocês, né, essa participação. Tem um tempinho para falar da programação? Rapidinho. Bem rápido, então. É domingo, lá no Cais da Estelita, vai começar às 14h, vai até às 10h, quando a gente encerra fazendo uma grande limpeza lá. É uma programação toda colaborativa, vão ter 3 polos, um de debate, discutindo diversos temas, um de audiovisual, com mostra de cinemas das mulheres no audiovisual, do TH Cine, e vão ter diversos shows e apresentações musicais, e um deles é o de Jonatas Onofre, junto com a participação de Aninha Martins. Então a gente espera todo mundo lá para se divertir e lutar junto. Esse é o grande encontro. Valeu, Chico, obrigado. Obrigada a vocês. A gente aqui não podia terminar o programa sem falar dessa divulgação do conteúdo da delação de Joesley Batista, dono do frigorífico JBS, que é alvo da Operação Lava Jato, que investiga a corrupção política. O empresário afirmou à Procuradoria-Geral da República que gravou em março desse ano o presidente Michel Temer dando aval para que ele comprasse o silêncio do ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, que já está preso como réu na Lava Jato. A delação ainda não foi homologada pelo Supremo Tribunal Federal, mas ontem à noite mesmo já haviam sido protocolados na Câmara Federal pedidos de impeachment do presidente Michel Temer. As frentes Povo Sem Medo e Brasil Popular também estão convocando atos em várias cidades do Brasil, pedindo a renúncia de Temer e as eleições diretas já. Em Recife, a manifestação por direta já vai ser na Praça do Derby, a partir das 16h. Nós estamos preparando um Fora da Curva especial amanhã, analisando esse cenário de grave crise política. Mas nós já vamos começar a conversar sobre isso agora com o professor de Direito da UFPE, Alexandre da Maia, que está com a gente no celular. Alexandre, bom dia. Bom dia, Eduarda. Bom dia a todos do Fora da Curva, tudo bom? Tudo mais ou menos, né? Tudo mais ou menos, exatamente. De volta a 1984, né? Temos que brigar de novo por eleições diretas. Mas a pergunta que a gente queria te fazer é que, caso o Temer deixe o cargo, se existem condições jurídicas e políticas para essas eleições diretas, como estão pedindo as frentes na rua.
Veja, Eduardo, é o seguinte, pela nossa Constituição, do jeito como ela está, não, né? Porque já passou mais da metade do mandato e a previsão é de que, havendo vacância no cargo, a eleição seria indireta, ou seja, o Congresso se transformaria mais uma vez num colégio eleitoral, o presidente da Câmara, no caso Rodrigo Maia, assumiria a presidência da República para em 30 dias realizar as eleições. Porém, as condições políticas no sentido mais amplo parecem já estar postas no sentido de que existe um clamor social, as pessoas vão às ruas hoje para pedir que isso aconteça. Mas, de toda sorte, se quer efetivar uma eleição direta, seria preciso uma emenda constitucional, formalmente falando, para que seja possível a realização dessas eleições. E eu não sei se o ambiente político agora, no sentido estrito, ou seja, dentro do Congresso Nacional, se haveria ou não, ainda é muito incerto, um espaço, muito embora já haja requerimento nesse sentido, mas se há espaço e tempo hábil, né, levando em conta que as eleições seriam ano que vem, para a realização de um pleito desse de forma direta e de forma rápida também, né? Já que a gente está numa crise, imagino, sem precedentes, envolvendo diretamente Michel Temer, né, o chefe do Poder Executivo. Nunca vi algo semelhante na história do Brasil e realmente o governo está para lá da corda bamba, né? Está num momento realmente para lá de delicado, um momento gravíssimo para o Brasil e, sem dúvida alguma, ao que me parece, seria muito mais interessante a realização da ouvida do povo. Afinal de contas, o povo é o soberano e o povo é quem decide. Agora, o problema são os mecanismos que permitam que a voz do povo tenha repercussão e reverbere, né? Seria preciso mexer na Constituição e isso requer votação de 3/5, maioria de 2 turnos nas duas casas, na Câmara e no Senado. Não sei se a gente vai ter tempo hábil para isso, mas em política, né, nunca se sabe. Vamos ver os movimentos das próximas horas, a reverberação nas ruas, para ver qual a providência que o Congresso vai tomar. Então já existe uma proposta tramitando no Congresso em defesa das eleições diretas, no caso em questão? Já. Eu vi hoje de manhã alguma coisa nesse sentido, mas como eu estava entrando em aula, eu não me informei com detalhes, mas deve já ter sido proposto algum projeto, alguma PEC, algo assim. Parece que existe sim uma proposta de Miro Teixeira. Eu não estou informado ainda, preciso dar uma olhada até nos termos para ver como é que seria isso. Mas o que você está colocando... Desculpe, Alexandre. Pode terminar. Porque eu vejo que na ordem constitucional atual, já que isso é uma previsão da Constituição, isso não está em legislação inferior ou está em decreto, não está na Constituição, seria dessa forma. Ou seja, depois da metade do mandato, havendo a perda do cargo ou vacância do cargo, a eleição seria indireta. O que vem na linha sucessória assumiria, no caso, o presidente da Câmara, para em 30 dias fazer a eleição dentro do Congresso Nacional. Agora, o problema é, será que esse Congresso, que já está todo envolvido até o pescoço, né, e deve estar em polvorosa nesse momento, será que esse Congresso teria essa capacidade, tanto em termos de tranquilidade e capacidade política para efetivar isso? Eu não sei. Ainda tudo é uma incógnita, mas realmente seria talvez a melhor saída, já que em primeira e última análise, quem detém o poder é o povo. Né? E num contexto de crise política, é melhor ouvir o povo do que ouvir representantes que podem estar comprometidos com todo esse emaranhado de corrupção e de sujeira que a gente está vendo nesses últimos dias, né? Sobretudo de ontem para hoje. Alexandre, explica para a gente, assim, de uma forma um pouco mais, a questão do tempo, da falta de tempo. A gente está em maio. Quanto tempo levaria um processo desse de mudança na Constituição? A população, eu imagino que tem, eu mesmo tenho dificuldade de entender por que falta tempo? Por que não é possível que essa... É uma questão de negociações, de vontade política? É isso que impede que o tempo seja célere? Veja, eu não estou falando só do tempo físico, eu estou falando mais do tempo da política mesmo, né, nesse sentido. Não sei como, num Congresso que está todo orientado, ou estava, né, até agora, para aprovação de reformas extremamente impopulares, cheias de problemas, como essa agenda legislativa vai se modificar
para dar ensejo a um projeto que requer, para ser aprovado, uma maioria de 3/5 dos parlamentares, tanto na Câmara quanto no Senado, em votação em 2 turnos, né? E primeiro, vamos supor, o projeto começaria na Câmara, vota no primeiro turno, obtém maioria de 3/5, marca-se o segundo turno, depois de algumas sessões, faz-se o segundo turno de votação na Câmara, tem que obter mesmos 3/5. Depois encaminha para o Senado, tem relator, comissão, para também ir para o primeiro turno, ser aprovado com maioria de 3/5, depois outras sessões para marcar o segundo turno e com também maioria de 3/5 aprovar uma emenda constitucional. O que eu estou dizendo é que, claro, é possível mexer? É. Agora tudo depende, sobretudo, de como as costuras políticas vão acontecer, as reações que a sociedade vai ter em relação a esses últimos acontecimentos e a pressão que virá das ruas para fazer com que os parlamentares tomem ou não alguma atitude em relação a isso, né? Então, eu acho que é possível, Agora depende de como a agenda dentro do Legislativo se constrói. E, sobretudo, agora, depois dessas notícias, que a gente ainda vai ver como vai ser o reflexo disso na base de Michel Temer, né? Já que, em tese, ele tinha uma base parlamentar aparentemente confortável e agora está tudo em suspenso, né? E será que essa base reverteria de maneira a propor um projeto de eleições diretas? Não sei. Ainda é cedo para descortinar, né? E se realmente colocarem Temer na fogueira, talvez sim, né? Porque essa base é muito volátil, né? Sim, e isso também, essa incógnita vale também para a questão das reformas, Alexandre? Você acha que essa crise política pode, de certa maneira, atrasar a aprovação das reformas? Eu acho que isso é inevitável, Eduarda. Eu acho que depois da divulgação desse escândalo, né? Isso é um escândalo nacional e internacional. Bom, parece que a nossa ligação caiu. A conexão caiu, parece. Bom, de qualquer forma... Vendo cada um de nós, né? E aí, está todo mundo querendo saber o que é que vai acontecer com cada um, para ver como é que cada um tenta se salvar na medida do possível, né? Eu acho que agora a tendência é cada um buscar se salvar da maneira como achar que pode ou que deve, e com isso as reformas realmente sobem no telhado. Elas ficam postergadas para um momento totalmente futuro e incerto. Bom, então, por mais que Temer queira passar a imagem de continuidade, de normalidade, a gente sabe que não é exatamente o oposto que está acontecendo, né? Quanto mais você quer aparentar uma coisa, mais o que acontece é exatamente o seu oposto, né? A gente ouviu hoje aqui, logo no começo do Fora da Curva, um jornalista, Vasconcelo Quadros, que acompanha o dia a dia do Congresso Nacional, e disse que a sensação que se tinha em Brasília é do poder que se escondeu, né? Tanto em relação ao Planalto quanto em relação ao próprio Congresso. Parece que está todo mundo na encolha mesmo, né? O poder, esse divórcio, esse hiato entre o sistema de representação política e a vontade popular parece ter chegado num ponto absurdo no Brasil, né? Eu acho que agora a gente chegou num ponto que ouvindo os áudios e vendo os vídeos e tendo a comprovação clara do que foi divulgado no campo da delação, torna realmente meio insustentável a manutenção do presidente Temer no Palácio do Planalto, né? E claro que isso tem reflexos diretos na política e na dinâmica interna do Congresso Nacional, né? E isso requer também uma discussão muito grande sobre como funciona realmente esse nosso sistema representativo, né? E o que aparece, ou o que aparenta, é que, na verdade, a reforma mais urgente do Brasil e que ninguém conseguiu levar a cabo não é a reforma da Previdência nem a trabalhista, é a reforma política. Sem essa confiança na dinâmica das instituições e dos poderes, nada pode funcionar a contento no país, né? Ou pelo menos não a contento para a efetivação de uma democracia plena, né? Pois é, né? A reforma política é o ponto cego da cobertura midiática sobre a corrupção, né? Insistem tanto no tema da corrupção, mas na verdade não tratam da sua causa sistêmica, que é esse modelo político no Brasil que está caduco. A gente está com o tempo estourado, Alexandre. Eu queria agradecer muito a sua participação aqui. Muito obrigado. Dizer que de tudo isso... Eu que agradeço. A gente agradece muito mesmo. Dizer que de tudo isso que se depreende é que a estratégia política que se descortina para a gente é rua, né? É rua. É rua tanto para Temer quanto é rua para a gente também.
Isso significa que dia 21, no domingo, a partir das 14 horas, está todo mundo no Cais José Estelita para defender o nosso direito à cidade, né, a nossa existência como cidadãos. E hoje à tarde, a partir das 4 horas, no DERB, tem manifestação pela saída de Temer e pela realização de eleições diretas já. O Fora da Curva... isso. É isso. A gente tem que exercer a cidadania efetivamente e não ficar esperando eternamente que algo aconteça. Se a gente quer que alguma coisa mude, a gente tem que ir para a rua mesmo. Né? Nosso dever de cidadão. Muito obrigada. Então, a Fora da Curva de hoje teve a produção de Ivana Fechini e Lula Pinto. Nas redes sociais e no apoio à produção, Roberto Peixoto e Guilherme Falcão. Trabalhos técnicos de Chico Rocha e Roberto Peixoto. Fora da Curva é uma realização do Departamento de Comunicação Social da UFPE, com apoio do Departamento de Sociologia e do Núcleo de Rádio e TV Universitárias. Parceria com a Marcos Zero Conteúdo, Centro de Cultura Luiz Freire, Centro das Mulheres do Cabo, Centro Sabiá e Coletivo Terral. Essa foi a edição do dia 18 de maio de 2017. Amanhã você fica com a apresentação de Bruno Nogueira discutindo esse cenário político que é instaurado depois da delação premiada que acusou Michel Temer de autorizar a compra do silêncio de Eduardo Cunha no âmbito da Operação Lava Jato. Fora da Curva. A gente fala o que a maioria cala. 12 horas.